Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João, prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida, vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta. João, chegamos longe, hein? Eduardo, tudo bem? Tô bem, e você? Rapaz, 6ª temporada, você imaginava isso? Ah, não imaginava, hein? Aquilo que começou de forma tão despretensiosa... Pois é. Vocês vão ter que nos aguentar, né? Pois é, o ano que vem tem mais, se Deus Com quiser. certeza. E, Eduardo, hoje um tema bem interessante, hein? Extremamente interessante, João, e só mostra os avanços tecnológicos da medicina, né? Pois é. Como as coisas caminham a passos muito largos. Hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir com um expert em cirurgia robótica da nossa cidade e vamos poder aprender muitas coisas e mostrar para a nossa audiência como a cirurgia robótica veio para ficar, para ajudar na solução de problemas cada vez mais corriqueiros. Mas antes, a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Esse é o colega de turma? Foi teu bicho ou teu veterano? Não. O João, ele não formou aqui na família. Ah, não fez Ele família. fez residência de cirurgia. Vou até ler o currículo Por dele. favor, o apresente. Eu tive que dar uma resumida, porque senão eu ia passar o episódio todo falando o currículo dele. Mas vamos lá. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no nosso podcast o Dr. João Gabriel Braga. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, cirurgião geral pela nossa querida FAMECA, cirurgião do aparelho digestivo, com mestrado e doutorado em ciências pela Unicamp. Ele é docente da FAMECA e cirurgião certificado em cirurgia robótica pelo Instituto Morrell. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, grandes amigos, grandes colegas médicos. E vamos aí discutir sobre um tema muito importante e que está em voga e que só vai estar mais presente no nosso dia a dia aí como médico. E é muito importante que a população conheça sobre a cirurgia robótica. Então, para começar, o que é a cirurgia robótica? Eduardo, vamos dizer assim, vamos falar de uma maneira bem simplista. A cirurgia robótica é como qualquer cirurgia. A gente tem a cirurgia convencional, a cirurgia por cortes maiores. A gente até, eu fazendo cirurgia geral, eu cheguei a escutar isso, acho que você também deve ter escutado mais que eu, que antigamente os cirurgiões bons eram os cirurgiões das grandes incisões, né? E hoje, com a cirurgia minimamente invasiva, não só a robótica, mas a cirurgia da vídeo, as cirurgias estão aí com pequenas incisões. Então a cirurgia robótica, dentre as cirurgias minimamente invasivas, em que a gente não realiza aqueles grandes cortes, é a cirurgia com uma modalidade mais moderna, que tem uma plataforma mais moderna. Ela é realizada por um cirurgião, é o cirurgião que controla esse robô, o robô não é autônomo, chamado de Master Slave. O cirurgião controla esse robô, tá? Então é mestre e o escravo, vamos dizer assim. Não é o robô que toma as decisões, é o cirurgião. Então, por isso, você tem um console do cirurgião, onde esse cirurgião opera de maneira ereta, sentada e confortável. Você tem um carrinho do paciente, que é onde vão estar as pinças, e essas pinças vão ser acopladas no paciente por pequenas incisões e trocartes. E também tem o carrinho do vídeo, onde a gente vai ter toda a imagem disso tudo. O cirurgião controla então esse carrinho do paciente, esses braços robóticos, pelo seu console. E isso é o que tem de mais moderno hoje em dia em cirurgia, o que tem de mais novo
e com isso a tecnologia, a modernidade e a segurança junto. Ótimo. Eu acabei de ler seu currículo, que é bem extenso, por sinal, mas para você chegar a ser um cirurgião que vai operar com robótica, o que você precisa fazer? Qual o tipo de capacitação? Basicamente, para se tornar um cirurgião robótico em qualquer especialidade, a pessoa tem que ser formada em medicina, cursar uma residência que seja uma residência cirúrgica. Então, aí, eventualmente, as principais: a urologia, a ginecologia, a cirurgia geral, gastrocirurgia, cirurgia torácica. Então, aí uma residência com uma residência geral e uma de pré-requisito, e aí depois buscar essa certificação em cirurgia robótica. A cirurgia robótica não é uma cirurgia que você pode sair fazendo depois da residência. Você tem que buscar justamente essa certificação. E essa certificação consiste em algumas etapas. A primeira etapa é uma etapa teórica, que você faz online no site da própria empresa, que é a Intuitive, do robô. Depois dessa etapa online, você vai fazer uma etapa de simulação. Logo depois você faz uma etapa de entrar nas cirurgias, mas aí você entra como assistente, você vai estar lá junto ao paciente, vamos dizer assim, junto ao carrinho do paciente que eu expliquei, que é onde vão estar os braços robóticos. Passado essa etapa em que aí você acopla os braços, é a etapa de praticar bastante o docking, você colocar os braços robóticos no paciente, é chamado de docking, você vai passar para a fase de operar os casos já certificado. Para você realizar as cirurgias já certificado, com todas essas etapas anteriores, você precisa também de um cirurgião que te acompanhe. Você não pode só certificar, só simular e começar. Então você tem que ter alguém mais experiente, e aí normalmente eles pedem que essa pessoa mais experiente tenha pelo menos 50 casos robóticos, que é o chamado Proctor, e esse Proctor acompanha os novos cirurgiões certificados em 10 casos. Depois desses 10 casos, o cirurgião está autorizado a operar sozinho, sem nenhuma supervisão. Você explicou que há uma curva longa de aprendizado, né? Porque não bastasse os conhecimentos teóricos, essa necessidade de auxiliar um cirurgião mais experiente, depois também, quando você for operar, ter ali na tua retaguarda alguém que já tem uma casuística interessante. Onde começou a cirurgia robótica? Eduardo, é muito legal a gente falar disso. Eu trouxe até aqui um trabalho aqui para mostrar para vocês também sobre isso. E é sempre importante falar de história. A cirurgia robótica, ela começa nos Estados Unidos. Eles, como sempre, pensando além do seu tempo, né? E eles imaginaram a cirurgia robótica para os campos de batalha. Porque seria assim, um ambiente de guerra, um ambiente hostil, de difícil a gente chegar, difícil acesso para um cirurgião, difícil recursos. Eles começaram a investir, começaram a pensar em um protótipo que, ao invés de levar o paciente para um hospital de guerra, para um hospital de urgência, ele levaria esse hospital e essa sala para esse local de guerra de pouco acessibilidade, e o cirurgião operaria em qualquer lugar. Então seria um conceito de você levar essa plataforma para um ambiente hostil e o cirurgião está em outro lugar. O conceito da telecirurgia. Eles pensaram nisso. Justamente em conjunto com a corrida espacial. Também outro local inóspito, de difícil a gente chegar, é o espaço. Mas a cirurgia robótica moderna, ela é muito importante a gente destacar duas empresas, né? Que é a Computer Motion e a Intuitive. A Computer Motion, um dos seus primeiros aí, depois de alguma evolução, depois dos seus primeiros protótipos, teve o protótipo Zeus. O Zeus, ele foi a plataforma utilizada na primeira cirurgia teleguiada do mundo, que foi em 2001. Eu até trouxe para vocês verem aqui, ó. Então, esse cirurgião aqui, ele está operando, é o Jacques Marescot. Ele está operando em Nova York, um paciente que está em Estrasburgo, na França. Foi uma colistectomia por vídeo. Ele realizou essa cirurgia em mais ou menos uns 50 minutos, estando num continente diferente, né? Então, essa cirurgia aí foi a primeira cirurgia transatlântica. E aí eles chamaram de projeto cirurgia Lindenberg, porque Lindenberg foi aquele piloto que fez o primeiro voo solo no transatlântico. Então, essa foi a primeira cirurgia teleguiada. Lógico, a história da cirurgia robótica tem várias nuances, mas é importante a gente destacar essa, que é usando essa plataforma Zeus para realizar essa telecirurgia. Aí logo vieram os protótipos da Intuitive,
que é a geração da Vinci, a geração mais moderna que a gente está vivendo nos dias de hoje. Isso é fantástico, hein? Porque não existe limite. Até para nossa audiência aprender com isso e entender, não é necessário estar dentro do mesmo hospital, ali no lugar, uma sala ao lado. Você pode estar, não tem um limite de distância. Não. E justamente nos dias de hoje isso está cada vez mais em voga, junto da inteligência artificial, do 5G, para evitar delays, evitar problemas da distância, em que o cirurgião pode estar ali na sua casa, vamos bem dizer assim, desde que ele esteja com a plataforma ali. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é difícil você ter essa plataforma na sua casa, seria num hospital, mas é só para exemplificar mesmo. E aí o paciente está em outro local, o carrinho do paciente, lógico, você vai ter outro cirurgião lá que vai acoplar os braços da robótica, vai fazer o famoso docking, vai estar organizando o espaço cirúrgico, mas realmente quem está operando não precisa exatamente estar ali. Então é uma coisa, uma revolução, né? E quem sabe o que vai ser o futuro disso, né? Esses robôs hoje em dia eles são controlados pelo cirurgião, como eu falei, no esquema Master Slave, mas pelo menos aí para o futuro, pelo menos o robô ser semi-autônomo, o robô começar a reconhecer um tecido normal, um tecido que é anormal, fazer algumas etapas. É lógico que nós três somos médicos aqui, a gente sabe todas as variações anatômicas que pode ter um paciente, então é difícil a gente falar de um robô operando sozinho, mas isso só tende a crescer, só tende a evoluir. A gente não imaginava 10 anos, 20 anos atrás, que ia ter carro andando sozinho, né? Então, eu acho que a robótica, junto da inteligência artificial, o 5G e a tecnologia que está vindo, é uma coisa que não tem fim, não tem teto, né? Não tem... Tudo parece bom, mas assim, a gente precisa desmiuçar um pouquinho. Existe uma máxima na medicina, João, que fala assim: só tem complicação quem opera. E na hora que complica? Se o seu cirurgião não está ali na beira do leito, quem resolve essa complicação? Exatamente como eu quis frisar anteriormente. O cirurgião está em outro domínio, em outro local, mas do lado do paciente não está inóspito. Precisa ter algum colega da equipe, alguém de confiança que está ali fazendo o bedside, que a gente fala. Está do lado do paciente, paramentado, para eventualmente algum erro que eventualmente possa acontecer. Importante a pergunta e... justamente assim, qualquer cirurgia robótica, mesmo nas cirurgias realizadas no mesmo espaço, fica um cirurgião do lado do paciente, paramentado em campo, trocando pinças, eventualmente mudando posições. Ele pode trocar o robô de posição, fazer um docking, um redocking. Então, tem... É importante que a nossa audiência entenda que o Dr. João disse assim, não é o robô que opera, né? Exatamente. E ao lado do paciente haverá um outro cirurgião, um expert também, para eventualmente, num acidente, alguma coisa, ele tá ali pronto para intervir e resolver o problema, né? Justamente falando em acidente, a cirurgia robótica traz mais modernidades também. Ela tem uma série de protocolos de segurança para evitar, por exemplo, movimentos grosseiros, movimentos que fogem do campo visual, movimentos que podem causar uma lesão muito grande. O trocarte da robótica, ele tem um centro remoto em que ele só fica naquele ponto e não lesa a pele, não lesa a musculatura. É importante uma anestesia muito boa, porque o paciente robótico ele não pode mexer. Imagina que está espetado lanças na barriga do paciente. Se ele acordar da anestesia do nada ali e se mexer, pode ter uma complicação grave. Então é uma série, junto da tecnologia, vem modernidades que trazem mais seguranças, mas também a gente tem que avançar na técnica anestésica, no cuidado. A cirurgia robótica sempre é um ritual antes que você vá começar a realizá-la. Ela não é só o fato de operar, né? Muito mais, talvez, importante um posicionamento, a distribuição dos trocartes, onde vão ser introduzidas as pinças. Então, ela traz consigo mais preocupações, mas também traz consigo mais segurança. E é importante também deixar claro que a tecnologia, o robô, ele não vai substituir o homem. É o homem que está, né, operando o robô ali no momento e tem todo esse suporte. Tudo isso que você já trouxe para nós, João,
com certeza não deve ter um custo baixo, deve ser um custo bem elevado. Você tem noção de um custo para implantar isso em um município? Você sabe se já tem pré-definido, olha, em cada região de saúde, em cada município, onde que vai ser implantado? Existe algum planejamento já aqui para Catanduva e região para trazer algum tipo de robô? João, não teria só vantagem, né, a cirurgia robótica. Infelizmente, os custos são altíssimos. Eu vou até linkar com a cirurgia laparoscópica, quando ela começou. A primeira cirurgia laparoscópica foi em 1988 na França. E é até legal a gente citar isso, porque em Catanduva, em 91, o meu pai, Dr. Juarez, Dr. Gil, Dr. Sérgio estavam realizando uma cirurgia vídeo aqui. Então você imagina, em 88 na França e 91 em Catanduva, não é em São Paulo. E inclusive a gente daqui 10 dias nós vamos ter um almoço comemorando os 33 anos da primeira cirurgia vídeo laparoscópica que foi realizada aqui em Catanduva. E naquela época, para a cirurgia vídeo laparoscópica foi uma revolução também. Você imagina só que só se realizava cirurgia por cortes, e aí uma revolução em que você iria realizar a cirurgia por pequenas incisões. Talvez foi até mais a revolução do que a robótica em si, tá? Convencional para vídeo. E naquela ocasião, o custo era acessível. E eles compraram o aparelho de vídeo. Então eles juntaram em 3 colegas, compraram o aparelho de vídeo. É até engraçado contar porque eu estava para nascer, né? Eu nasci em 92, eles eram para uma cirurgia em 91. E aí, para juntar recursos para comprar o vídeo, o meu pai estava começando e ele precisou vender o carro. Aí ele e minha mãe ficaram sem carro. Minha mãe saía do prédio que eles moravam até o consultório a pé. Ela brinca que o pessoal falou assim: Adriano, você não quer uma carona não? Não. Ela falava, para não falar que estava sem carro. Não, a ginecologista mandou eu andar, porque pra movimentar. Então meu pai vendeu o carro para comprar o aparelho de vídeo. E aí eles foram para Goiânia num curso, fizeram o curso também. Depois começaram a fazer cirurgias aqui, alguns colegas vieram. Depois foram na região ajudar outros colegas. Mas eles conseguiram fazer esse investimento. Na robótica é impossível, porque o robô XI, que é a 4ª geração, o robô que a gente tem mais moderno hoje, custa aí por volta de 4 milhões de dólares. É um investimento altíssimo. E não só o investimento do robô. As pinças, diferente das pinças de vídeo, que são reutilizáveis, elas são reutilizáveis também, mas tem um tempo. Então você tem um X uso daquela pinça, depois ela perde a utilidade. O robô não reconhece mais essa pinça. Então gera um custo mensal também manter o robô. Então para trazer um robô para Catanduva, eu acho que está perto, mas precisa ser feito um estudo para ver a viabilidade disso, se o robô vai se pagar. Mas de qualquer forma, trazer um robô traz cartaz, né? Eventualmente traria cirurgiões de fora, investimentos. Então você tem que fazer um estudo para ver a viabilidade disso. Talvez até uma parceria das entidades que a gente tem aqui na cidade, parcerias com o banco. Tem algumas cidades, algumas Unimedes que tem, por exemplo, a Unimed de Bauru, de Sorocaba, fizeram parcerias com o banco para conseguir, mas lógico que fizeram um estudo para ver se iria se manter, se iria usar, se o robô não ia ficar parado. Então eu acho que Catanduva está perto, mas também deve fazer esse tipo de investimento com segurança, com estudos na área. E aqui na nossa cidade vizinha, Coirmã, que é Rio Preto, eles já estão com 2 robôs. Tem um robô no hospital de base e tem um robô na beneficência. Pelo que você está nos dizendo, é uma questão de tempo, né? Para se popularizar a técnica. Eu e o João, a gente também tem uma preocupação única interessante com o Sistema Único de Saúde. Tem algum lugar no Brasil que se faz cirurgia robótica pelo SUS? E nesse seu desenho de viabilidade econômica, de repente, também agregar o SUS, você acha que não poderia fazer andar a passos mais largos? Com certeza. Né? Tem vários serviços que acoplam o SUS na cirurgia robótica. E um exemplo aqui é em Rio Preto, no HB. Eles fazem cirurgias robóticas no SUS. Estão querendo ampliar isso. Na nossa área aí, o colega coordenador da robótica, o Dr. Marcos, lá em Rio Preto, nos confidenciou que o que eles querem lá é justamente oferecer cada vez mais esse serviço para o paciente do Sistema Único de Saúde e junto isso com parcerias, unindo cursos também, que as pessoas vão lá em Rio Preto fazer curso, levar dinheiro, certificação para lá e para isso aí introduzido no Sistema Único de Saúde. E isso não é recente não, a cirurgia robótica já está no Brasil em muitos serviços aí, principalmente em São Paulo,
chega aí para o paciente do SUS. Ô João, agora entrando no assunto do Sistema Único de Saúde, eu já começo a dar uma viajada aqui. Isso seria fantástico pensando no Brasil como um todo, em áreas remotas, onde nós temos menos médicos, que a gente sabe que forma-se muitos médicos, mas poucas pessoas querem ir para essas áreas mais remotas. Esse médico que tem que ficar ao lado do paciente durante o procedimento, qual seria a formação dele? Seria um cirurgião geral para amenizar ali algum risco? Pensando até nesse atendimento remoto, olha, a gente vai colocar em vários locais estratégicos no Brasil para ter a cirurgia, uma cirurgia que a pessoa teria que viajar, vir para outros grandes centros, mas poderia ser feita a cirurgia lá, mas eu preciso ter essa figura aí ao lado. Quem é essa figura para a gente refletir se é possível isso? Teria que também ser um cirurgião certificado, porque a etapa do docking, a etapa do posicionamento do robô, dos trocartes robóticos, das pinças robóticas, ela demanda expertise. Talvez uma das etapas mais importantes. Antes de você operar, você está bem posicionado e bem preparado. Então não adianta você colocar um cirurgião que não tenha conhecimento com a robótica. Então tem que, por exemplo, durante uma cirurgia você precisa ali trocar uma pinça. Então ele tem que conhecer os dispositivos de segurança, as luzes, os botões, o posicionamento. Entendi. Na hora de docar o robô, ele tem que conhecer como ele vai trazer os braços, a disposição desses braços para que eles não colidam. Então tem também que ser um cirurgião. Não é simplesmente ter um... Não seria um residente em cirurgia, não. O cara fez residência em cirurgia geral, não pode estar lá. Mas essa ideia aí, né, que eu agora dei uma pensada, você acha que ao longo dos próximos anos isso vai ser viável, isso vai ser possível, pensando no Brasil como um todo, um investimento nacional, né, federal, para poder trabalhar com tudo isso? A cirurgia robótica já é uma realidade, né? Então, pequenas cidades como a nossa ainda tendem a querer ter esse tipo de tecnologia, com certeza logo terá. Mas se a gente for fazer uma analogia com uma outra situação, né? Eu já contei a história do passado, vamos falar do passado também. Quando se casava, 20, 30 anos atrás, você ganhava um telefone, não era? A coisa mais cara que era a linha telefônica, não é? Hoje em dia, cada um tem um iPhone na mão. Então vamos fazer essa analogia. Ainda são poucos lugares que tem robô e cirurgião formado para isso, mas a partir do momento que democratizar, como o telefone era muito caro, o robô é muito caro. Mas a partir do momento que democratizar, todo mundo tiver certificado, a partir do momento que fizer cirurgia, eu acho que quem fizer cirurgia e não se certificar vai ficar para trás. Então aí a gente vai ter mais cirurgiões certificados, mais plataformas disponíveis, agora com a quebra da patente, mais outros tipos de robôs disponíveis, não só os da Vinci, da Intuitive, e com isso vai enraizar, vai crescer como foi a videocirurgia. Então a tendência é que o cirurgião já tenha, daqui uns anos, a formação da robótica dentro da residência. Sim. Porque a maioria dos serviços vai ter o robô como tem a vídeo. Entendeu? Então eu acho que democratizando isso aí, expandindo para o país como um todo, aquelas cirurgias mais delicadas, que aí demanda a expertise de um cara que tem mais volume num grande centro, ele vai poder fazer essa cirurgia, o passo dessa cirurgia, num grupo de um cirurgião que faz menos, que não tem tanta experiência, sem precisar ir até o local. Então eu acho que é esse o grande ponto. Fantástico, isso é fantástico. Você acha que quando as operadoras de saúde ou a própria ANS incluir esse tipo de abordagem cirúrgica no rol de procedimentos obrigatórios, esse salto não vai ser mais rápido? Vai. Quando você tiver alguém que fomenta financeiramente, né? Sim. Ó, cirurgia robótica está bem indicada para câncer de próstata nesse estadio. Cirurgia robótica está bem indicada para hérnia gigante. Então, quando as próprias operadoras de saúde forem obrigadas a ressarcir, a colocar na prateleira de produtos, isso também vai impulsionar. Com certeza, com certeza. Já existe algum movimento nesse sentido? Que eu saiba, não. Que eu saiba ainda não. E aí você tocou num ponto também, outro limitante, né? A gente tenta indicar cirurgia robótica, mas infelizmente os planos não cobram, né? Então, a gente está vivendo uma época difícil financeira no país, isso é inegável. E também o dinheiro, a gente pode parar para pensar, se for ver os estudos aí, o dinheiro do país está muito indo para as bets, né?
Então o dinheiro está fora do comércio, a população tá um pouco... Isso é um ciclo vicioso, né? É um comerciante que não recebe porque a pessoa está sem dinheiro para comprar bebida porque colocou na Bet, e aí o comerciante não vai ter dinheiro para o plano, para uma cirurgia. Então, os pacientes estão no limite, né? Então, às vezes tem que pagar fatores já do plano para exames e tal. E a hora que você fala em indicar uma cirurgia robótica que tem que pagar a diferença do robô, o paciente acaba assustando, porque ainda o preço é um pouco delicado e ainda limita essa indicação. A gente tem tido muita dificuldade com isso para indicar a cirurgia robótica. Mas é como eu disse anteriormente, a partir do momento que isso democratizar, o custo diminuir, isso for otimizado, como aconteceu com a videolaparoscopia, a videolaparoscopia nos anos 90 era só paga em dólar, as pinças eram difíceis de vir, o custo também era muito mais alto, lógico, como eu falei, era mais alto, mas era acessível, os cirurgiões compraram o vídeo. Mas eu acho que tende a robótica aí, principalmente com a quebra da patente, de democratizar. Aí, isso aí não tem fim, né? Porque ela não é só uma modernidade. Ela traz tudo de melhor para a cirurgia. Então você imagina que o cirurgião opera sentado. A ergonomia do cirurgião operando sentado vai aumentar a longevidade. Então se o cirurgião ia operar até os 70, vai operar até 85, se ele tiver saúde. A pinça do robô, ela faz movimentos parecidos com o nosso punho, diferente da vídeo. A vídeo a gente não consegue simular esses movimentos parecidos com o punho. A gente tem poucos graus de liberdade com as pinças vídeo. Na robótica, não. Então, assim, eu gosto até de linkar que a robótica ela é uma junção da aberta com a vídeo. Ela traz toda a forma minimamente invasiva da vídeo, com pequenas incisões, e ao mesmo tempo também traz o benefício da gente ter o punho. Todos os movimentos que a gente faz com o punho, a gente faz no robô. Porque ele tem 7 graus de liberdade, mais 2 formas de rotação axial, as pinças. Então, simulam o pulso humano. A imagem é sensacional, 3D, binocular. Então, é uma imagem que você tem muito mais precisão. As pinças são mais delicadas para dissecção e ambientes difíceis. Por exemplo, a pelve, nas cirurgias de próstata, nas cirurgias de reto, nas cirurgias de hérnia de parede. Então, movimento muito delicado. Junto dessa visão, junto de toda essa segurança, para o futuro todo mundo vai fazer cirurgia robótica, né? Desde que isso esteja acessível. João, o Eduardo já citou algumas indicações, você também, mas eu queria que você explicasse quais são as principais indicações hoje para uma cirurgia robótica. João, o concurso, né, é a próstata. Então, os pacientes aí que têm que fazer cirurgia de próstata, eventualmente por câncer de próstata, por ser uma área ali na pelve, de difícil dissecção, pouco espaço, e o robô ele ficou muito famoso por conta da próstata. As cirurgias ginecológicas também, cirurgias de endometriose, de câncer, cirurgia torácica, também pelo mesmo motivo, ambientes delicados, aí, de situações delicadas do tórax. E aí deixei por último para falar mais da minha área da cirurgia geral e cirurgia digestiva. Pra gente, o top para cirurgia robótica é cirurgia de hérnia. Então você imagina aqueles pacientes que eventualmente têm uma hérnia grande na barriga, uma hérnia incisional ou uma hérnia umbilical epigástrica grande, com diástase, que é a separação dos músculos, que antigamente você imaginaria esse paciente operando com uma incisão de 20, 30 centímetros, vamos dizer assim. Ninguém imaginaria que aquilo fosse possível ser realizado com pequenas incisões. Então essas cirurgias de hérnia de parede abdominal, parede anterior, são a grande indicação para a minha especialidade. Com pequenas incisões, pequenos cortes, você resolve grandes problemas e com segurança, tá? Trazendo um retorno mais rápido das atividades, um retorno mais rápido para o seu trabalho laboral. O cara jogava bola, ele vai voltar a jogar bola logo, corria, vai voltar a correr mais rápido. Então são situações que eram inimagináveis que poderiam ser realizadas com incisões tão pequenas. E na vídeo você perguntaria, não poderia fazer por vídeo também essas cirurgias? Consegue, mas a gente fica limitado, porque diferente da robótica na vídeo, a gente está operando em pé, a gente tem que moldar nosso corpo, é difícil, tem que fazer movimentos diferentes, mudar sua posição, isso causa dor, causa desgaste. Então, com a vídeo, o cirurgião cada vez tem menos longevidade. Com a robótica, ele vai ter mais longevidade. E toda a delicadeza aí, toda forma de imagem que a robótica traz para
esses ambientes de difícil acesso, que só eram acessados por cirurgia aberta, agora podem ser acessados de forma minimamente invasiva. Eu vou confidenciar uma coisa para nossa audiência, que o Dr. João acabou de vir de um plantão. Então se disponibilizou a participar do nosso podcast. E no plantão a gente tem emergência. Existe espaço no PS para cirurgia robótica? A gente fez a nossa certificação, eu e o Dr. Bruno Gil, lá em São Paulo, no Instituto Morel. Da nossa especialidade, são os cirurgiões que mais têm volume em cirurgia robótica. São grandes cirurgiões, é uma família. O Dr. Alexander é o pai. O Alex, o André e o Alan são 3 filhos, então eles são em 4 uma família. E são fantásticos, assim. Além de ser grandes cirurgiões, são humildes e tratam você como se fosse da família também durante essa certificação. E eles fazem inúmeros casos na urgência que eles atendem nos hospitais em São Paulo, sobre as visos de plantão, eles fazem inúmeras cirurgias de urgência por robótica. Então eles confidenciam, mostram vídeos, mostram casos, introduzindo a plataforma robótica também na urgência, tá? Lógico que cada caso é um caso, mas vale a pena também deixar o meu agradecimento para eles, porque eu só estou falando aqui de cirurgia robótica hoje por ter feito esse treinamento com eles de forma tão bonita, tão bem feita, como é o curso que eles têm realizado lá em São Paulo. E em relação aqui em Catanduva, por exemplo, eu saí do plantão agora, eu fiz uma cirurgia de urgência numa paciente que estava com uma inflamação da vesícula. Eu fiz por vídeo. Não necessariamente a cirurgia de urgência significa ser uma cirurgia por corte, cirurgia antiga convencional. Então eu fiz uma cirurgia agora há pouco, uma colecistésia por vídeo, tranquila, era uma situação de urgência que foi resolvida. Uma outra cirurgia que eventualmente teria, que seria uma paciente que estava com o intestino perfurado por uma obstrução, o intestino obstruiu e perfurou. Aí eu teria que usar a forma convencional. Tá? Então a gente também está falando aqui de vídeo, robótica, cirurgia minimamente invasiva, mas a cirurgia convencional não vai acabar. E ela tem suas indicações ótimas, precisas e que a gente tem que saber também. Tá? Então, como cirurgião completo, a gente tem que dominar tudo. A cirurgia robótica é mais uma opção, é mais uma modalidade de tratamento. Ela não vai ser única. Tá? Então é importante frisar isso. Ela não vai excluir as outras. Não vai excluir as outras de Exato. forma alguma. De forma alguma. João, você falou agora há pouco sobre a recuperação. E eu acho que isso é algo bem importante, a nossa audiência vai se interessar. Você tem dados sobre o tempo de recuperação? Ó, se for aberta, a recuperação em tanto tempo, se for por vídeo é tanto, se for robótica é tanto, ou em porcentagem, quanto tempo a menos que essa pessoa vai ter que ficar parado sem as suas atividades habituais? A cirurgia feita convencional, vídeo e robótica, desde que bem feita, ela tem a sua resolução pelas 3 formas. Mas a cirurgia vídeo e cirurgia robótica, elas trazem um menor tempo de recuperação por trazer menos dor. Entendeu? Então não é nem que precisa fazer um repouso a mais. Porque se eu for fazer, por exemplo, uma hérnia inguinal, eu vou colocar uma tela na convencional, vou colocar uma tela na vídeo, vou colocar uma tela na robótica. Então, em termos de recidiva, é igual desde que se opere certo as 3 tecnologias. Uma coisa que é importante, que até os nossos precursores aí na robótica, os nossos tutores na robótica sempre falam, o robô tá ali, mas tem alguém atrás do robô. Então não é porque você se tornou cirurgião robótico que você vai fazer uma coisa que você não está habituado. Então você tem que conhecer onde você está. Você não se tornou um cirurgião diferente por ter se certificado em cirurgia robótica. Então é interessante frisar isso. E em termos de recuperação, voltando até para não perder o time da pergunta, é isso, é porque aí você faz uma cirurgia minimamente invasiva, o paciente tem menos dor, ele vai voltar mais rápido para a atividade. Uma cirurgia que você tem um corte maior, que aí você tem que cortar pele, subcutâneo, músculo, isso traz muita dor. Mas desde que seja feita de maneira correta, então, por exemplo, uma hérnia em termos de recidiva, não vai ter diferença se você operou da mesma maneira as 3 vias. Uma cirurgia de câncer, você fez a cirurgia bem feita, aberta, vídeo, robótica, tirou os linfonodos, fez a cirurgia R0, que é ressecar tudo que é de câncer. Não tem diferença nenhuma. A diferença, por exemplo, de uma prostatectomia, que é a mais conhecida, é que aí você consegue ter uma visualização melhor do nervo, aí o paciente não fica incontinente, não perde urina. Tá? Então é diferente essas
a visualização dos tecidos para preservar e se não lesar coisas que seriam lesadas na cirurgia aberta. Mas em termos de prognóstico, nenhum trabalho mostrou que faz robótica que você vai ficar mais tempo de sobrevida no câncer. Não. Se for aberto e operado bem, por alguém que sabe, a sobrevida vai ser boa também. Tá? Então a gente também está falando aqui de cirurgia robótica, eventualmente um ouvinte aí vai fazer uma cirurgia de próstata amanhã aberta. Se for bem operada, tirou tudo que tinha para tirar, sobrevida do câncer é a mesma se fosse feita por vídeo ou por robótica. Concorda, Eduardo? Sim. E eu posso fazer cirurgia robótica em criança? Pode fazer cirurgia robótica em criança também. Cirurgia videolaparoscópica em criança também. Você pode fazer. Tem cirurgia cardíaca robótica, cirurgia ortopédica robótica. Tem cirurgia de tireoide robótica transoral. Tem cirurgia de esôfago combinado, que o cirurgião usa dois robôs, robô para o tórax e para o abdômen, outro para a parte do pescoço. Então a cirurgia robótica está cada vez mais enraizada, tá já difundida, é uma realidade. E isso que me moveu para procurar, porque a gente às vezes quer ficar na zona de conforto, tá tudo muito bom, já faz a videolaparoscopia bem feita, acha que tá tudo ok, mas a cirurgia robótica vai chegar em Catanduva. E ainda como um cirurgião novo, não podia fechar essa janela. E eu muito queria que isso acontecesse e pedia muito, assim, cada um com a sua religiosidade. Eu pedia muito que isso chegasse para mim da melhor maneira e também pensava muito no investimento que seria feito e eventualmente não conseguia aplicar aos pacientes. A gente, quando tá longe, acaba achando que é muito, que talvez aquilo lá tá longe, não vai chegar, que não é tão necessário. Mas a partir do momento que você entra perto daquilo, que você toma mais conhecimento, se especializa, você vê que é uma realidade que é impressionante a qualidade que traz e segurança. E eu falei lá para os meninos de São Paulo que nesses meus pedidos, um dia me veio um anúncio dessa certificação deles ali, num dia que eu estava inclusive pensando nisso. Na hora eu já mandei pro Bruno, falei, Bruno, olha lá, ó, Dr. Alexander, certificação, vamos fazer. Na hora, no dia a gente já fechamos os avião para ir para São Paulo, que foram 3 módulos. E aconteceu tudo de maneira muito, muito boa. E agora a gente está buscando aí levar os casos para Rio Preto, que é a cidade nossa, co-irmã. A gente já tem muito contato lá com o pessoal, temos sido muito bem recebidos para levar os casos lá em Rio Preto. E se Deus quiser, vamos ter o robô em Catanduva logo. Tomara, né? A população é que agradece. E Mas não vai só vender o carro, não vai dar não, cara. Tem que vender bastante coisa aí. Não, robótica aí tem que... Não dá nem se vendesse a casa. Vende a fazenda, aí vai dar certo. Ô, João, e em termos de segurança, é igual todo tipo de cirurgia ou a robótica ela vai trazer uma segurança maior para o paciente? Ô, João, segurança depende muito do cirurgião, da equipe. Eu friso muito isso até para falar para os pacientes. O paciente chega perguntando, acho que também você deve... antes das cirurgias, receber essas perguntas. É uma cirurgia simples? Acho que eu sempre falo, não tem cirurgia simples, mas para qualquer modalidade de cirurgia, se você tiver um cirurgião que respeita as etapas, respeita o pré-operatório, respeita a condição cirúrgica, espera o anestesista fazer tudo o que ele tem que fazer, sem apressá-lo, chega lá de bom grado, sem estar nervoso, tem uma equipe que o ajuda, a segurança está para todas. Mas a robótica em si, a plataforma, ela tem dispositivos de segurança. Se acontecer uma coisa muito errada, ela bloqueia, ela para. Ela não deixa a pinça ir para lugares fora do teu campo, ela te avisa lá. Então ela tem muitos dispositivos de segurança que trazem mais segurança ainda do que a nossa própria ideia, nossa própria inteligência, né? E eu acho que essa segurança só vai aumentar junto, agora que cada vez modernizar mais a robótica com a inteligência artificial para evitar complicações mesmo. Mas eu vou repetir, é como eles falam lá e é uma coisa que eu levei para mim. O robô tá ali, mas tem um cirurgião atrás. Você também depende da expertise daquele cirurgião. O robô não faz nada sozinho. Ele o robô não é opera. Controlado pelo cirurgião. É como eu falei no começo, master slave. O mestre controlando o escravo. O cirurgião é o mestre, o escravo é o robô. Então ele vai... Todos os movimentos do robô são idealizados e controlados pelo cirurgião. Então tem uma pessoinha ali atrás que, se ela não souber o que está fazendo, aí não adianta nada todos esses dispositivos de segurança.
Você consegue vislumbrar qual é o próximo avanço da cirurgia robótica? Como eu falei no falou começo. de neurocirurgia. Tem espaço para Sim, neurocirurgia? O primeiro protótipo robótico, em 1985, o sistema Puma, foi para biópsias neurocirúrgicas. Só que eles eram sistemas que não eram integrados. Eles eram para uma especialidade, um braço. Eles não eram os braços integrados em um exoesqueleto, como é o robô atual. E esse foi o primeiro protótipo, era para biópsia neurocirúrgica, em 1985. O avanço que eu consigo vislumbrar é tudo relacionado à inteligência artificial, porque esse robô vai armazenando dados. Tudo que está sendo feito, ele vai armazenando dados. O robô dá um feedback. Você fez tantos movimentos desnecessários que o melhor cirurgião não faz. Você gastou tanto tempo a mais para fazer uma anastomose que não era necessário. Então ele dá todos esses feedbacks e está acumulando todos esses dados, né? Junto da inteligência artificial, cada vez mais evoluída. A telecirurgia. E aí eu penso que o próximo passo junto disso é o robô sendo semi-automático, semi-autônomo, né? Eu acho que trabalhar sozinho, se for acontecer, deve demorar. Mas também demorar em ciência, que eu digo, é demorar pra gente em idade, mas pra ciência é pouco, né? Vamos falar 30 anos, 40 anos. Até foguete da marcha ré agora. Exatamente. Então, mas eu acho tudo que é possível. A variação anatômica de cada um, que é uma coisa, é um obstáculo, né? Mas esse robô tá armazenando dados. Isso tudo tá sendo armazenado e eu acho que o céu é o limite. O céu é o limite. A gente tá vivendo uma era que a tecnologia só avança. João, se é uma tecnologia real, que já é promissora e tende a se tornar cada vez mais promissora, você disse pelo menos umas 2 vezes que há uma quebra de patente muito próxima. Não há interesse em nenhuma indústria brasileira em ter um robô brasileiro, né? Um verde e amarelo aí para... Um Gurgel. Um Gurgel, como antigamente. Você que está nesse meio, você ouve alguma coisa? Deixa eu pedir para a Embraer, vamos fazer até carro que voa, faz um robô também, né? A patente quebrou em 2016, né? Então já tem vários outros protótipos ainda em estudo, alguns já autorizados, em uso. Mas a Intuitive é uma empresa que ela avançou muito. Então eles ainda não comparam. Eu não conhecia esses outros protótipos, mas vendo o que os tutores nossos, os nossos proctors aí falam, eles não se comparam com os robôs da Intuitive, que é o Da Vinci. Mas essa quebra da patente vem de 2016 e cada vez tem tido mais pesquisas, novos robôs. Os robôs chineses têm vindo com força. E agora, recentemente, o Bruno estava no Congresso de Bariátrica e ele me mandou um vídeo. A empresa Marlex é uma empresa brasileira de materiais laparoscópicos. A gente tem até usado nas cirurgias bariátricas. Ela tinha um protótipo de um braço robótico. Então, é uma empresa brasileira que tinha um protótipo de um braço robótico. Não era o robô como o Da Vinci, mas é uma coisa que tá perto. Eu não conheci, eu vi começando. Só o vídeo que o Bruno mandou, mas está começando. E a Intuitive, que não para, uma das empresas que mais cresceu na Bolsa Americana, ela já está com o robô geração 5, né? A gente começou no S, SI, aí fizeram uma reformulação desses SIs, que é o X, tá no XI, que é o que tem de mais moderno, é um exoesqueleto bem slim, bastante articulações dos braços, você não precisa... É bem clean, bem fácil de você fazer a docagem com ele. Mas agora já tem a de geração 5. Na geração 5, uma das principais vantagens é que ele corrige a sensação tátil. Se tem algumas desvantagens no robô, uma é delas. Apesar dele fazer o movimento dos nossos pulsos, a gente não tem a sensação tátil. Você tem que ver no olho. Você apertou um ponto, se você for, ele vai quebrar o fio. Se você... Para saber se ele tá ok, você tem que ver no olho. Você não tem o tato que tem na vídeo que tem na cirurgia convencional. O 5, ele já tende a curar essa desvantagem, vamos dizer assim. Além de inúmeros outros avanços aí, falam até em 140 novidades aí, 140 melhorias com essa quinta geração. Caramba. O céu é o limite. O céu é o limite. É isso aí. Eduardo. Bacana, hein? Aprendi bastante legal, coisa hein? hoje, hein? Que coisa diferente. Espero continuar operando mama sem robô, né, cara? Esses caras vão Aí você imagina você tudo, que é cirurgião
É novidade, imagina eu que sou médico de família, né? Pra mim isso aí é tipo conversar com o Elon Musk. Mas não vai ofendê-lo. Não podemos falar mal, jamais. João, só temos a agradecer. Sim. Muito obrigado sua presença aqui. Só brilhantou o nosso podcast. Aprendemos muito, tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu e gostou muito do tema. Então é isso, só agradecimentos a você. Eu que tenho que agradecer. O Eduardo já é um amigo de longa data. Sempre escutei meu pai falar muito bem dele, desde a época que... Meu pai foi homenageado, doutor? Foi homenageado. Foi. Então meu pai sempre falou muito bem do Eduardo, eu sempre também o admirei muito. E você, João, eu conhecia, mas a gente se intensificou a amizade esse ano, né? Então foi uma coisa muito intensa. Hoje nós estamos tão próximos aí. Verdade. Foi uma das grandes amizades que o ano de 2024 trouxe e eu sou muito grato a isso. Obrigado, eu agradeço também. Sou grato em estar aqui com dois fenômenos aí da medicina em Catanduva que estão fazendo um trabalho maravilhoso com esse podcast, trazendo informação para a população, trazendo conhecimento, e eu sou muito honrado em ser convidado para estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu acho que nós que devemos agradecer, né? Um pós-plantão, você com seus afazeres pessoais. Teu pai foi meu professor, então tenho uma admiração muito grande por ele, e a gente fica extremamente feliz, e a nossa audiência também, com tudo que você trouxe. E a gente espera te trazer num futuro não muito distante, falando, já dá para fazer cirurgia robótica em Catanduva. É isso aí. Se Deus quiser. Quem sabe, né? Quem sabe a gente faz o lançamento ao vivo aqui no podcast. Ô, João, eu vou vender o meu carro, você vende também, a gente entra de parceria, cara. Fechou. Daí vai dar certo. Fechou, hein? A gente compra um tijolinho lá, tá tudo bem, né? A minha porcentagem vai ser bem pequena, hein? Pra mim também, tá tudo certo. Ô, João e Eduardo, só antes de finalizar também, como eu comentei durante a entrevista, que no próximo sábado, dia 30, até homenageando o Dr. Sidney Gil, o Dr. Sérgio Centurião e o meu pai, que faz 33 anos que eles realizaram a primeira cirurgia videolaparoscópica aqui em Catanduva. Foi uma das primeiras do estado de São Paulo, uma das primeiras do Brasil. E como eu falei, a primeira na França em 98, eles fizeram aqui em 91. Então destaco isso, a gente vai ter um almoço no sábado para comemorar com as famílias. Eles estão muito felizes e eles foram os reais pioneiros lá atrás, eles enxergaram mais longe, e eu, Bruno, Leandro aí como filhos deles, tentando trazer a robótica para também não ficar para trás e enxergar também esse futuro como eles enxergaram lá atrás com a vídeo. Então também parabenizo eles e aquela eterna frase, se a gente enxergou mais longe é porque a gente viu por ombros mais altos, né? Fomos carregados por ombros altos. E são eles as nossas referências, Dr. Gil, Dr. Sérgio e Dr. Juarez. Parabéns a eles, o legado que eles deixaram e que favoreceram tantas pessoas, e agora vocês vindo para trazer também o legado para os próximos anos. Com Parabéns certeza. a vocês também. Muito obrigado. Valeu. E aproveitando, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, convide a nossa audiência para visitar o nosso site. Você pode rever essa entrevista de tantos outros colegas que já estiveram aqui, acessando www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Spotify, canal no YouTube, Instagram e... Esqueci alguma coisa? Spotify, já tinha falado. É isso aí. Tá? Então, Não deixe de rever as orientações, as informações dadas pelos nossos entrevistados. Então tá jóia, gente. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. 6ª temporada tá começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida
jornada, prontos pra escutar.